se abre de novo. A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós queremos cumprimentar todos vocês com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, retornando aqui com as nossas lives, mais uma vez com uma alegria muito grande no nosso coração, e eu quero que você nessa noite que está aí nos assistindo, você que está entrando aí no nossa página no Facebook, possa nos ajudar a compartilhar, apertar esse coraçãozinho aí também, e junto conosco aí compartilhar desse trabalho que nós estamos fazendo aqui para a glória de Deus. Está aqui a pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os queridos que estão aí ligadinho conosco, saudade de estar aqui já falando com vocês, né? Ficamos aí um tempo sem estar fazendo a live, mas hoje Deus nos abençoe, estamos aqui e tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, querido, que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, nós estávamos com um problema de internet, de conexão, né? E até eu tive que parar um pouco com as lives, porque a gente estava tendo alguns travamentos, e a internet que a gente está aqui até, já chamamos o técnico, ele mexeu, e estamos aí agora retornando novamente. Fizemos uma troca aí com o nosso amado irmão diácono, irmão Silvio, né? E o nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, ele não está fazendo, aí a gente retornou agora nos dias de quarta-feira, amém? Então você seja bem-vindo nessas lives que a gente vai estar realizando aqui toda quarta-feira à noite, né? Estaremos já convidando os irmãos para o culto de amanhã à noite para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero desde já, queridos, poder orar com você para a gente iniciar essa live, poder estar aqui trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra ao teu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai, nós queremos aqui nessa noite mais uma vez agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor pela tua bênção, agradecer o Senhor pela sua presença, agradecer o Senhor pela tua proteção. Nós queremos externar o nosso clamor, as nossas orações, ó Pai, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a todas as pessoas que estão diante dessa live, Senhor, neste momento orando conosco, que o Senhor vá de encontro àqueles que estão enfermos, àqueles que estão acamados, aquelas pessoas que estão precisando de força, meu Pai, venha fortalecer, venha aumentar a fé. Nós oramos repreendendo toda enfermidade, todo o mal e pedindo mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja mais uma vez conosco, nos dando a Tua graça, nos dando sabedoria, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, desde já, deixa eu só rapidinho, né? Nós tivemos um culto muito abençoado no final de semana na igreja, e os irmãos bem sabem que estamos aí, está voltando essa onda novamente aí, aumentou alguns casos aqui em Paranavaí. Os irmãos podem observar, eu estava vendo o jornal ontem, parece que a região noroeste nossa aqui é a região que mais aumentou os casos. Então eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos. Nós estaremos realizando os cultos na igreja, amém? Com todo cuidado, com toda preocupação, que você venha com máscara, haverá álcool em gel, amém? Tem ali todos os requisitos que a vigilância sanitária nos pediu, não precisa ficar com medo, amém, de vir participar, de adorar o Senhor, mas eu sempre peço para os irmãos, não é só na igreja, mas aonde quer que você for, use máscara, amém? A gente tem observado, eu estou andando na rua, a gente sai para a rua, a gente está vendo muita gente sem máscara, muita gente não levando muito a sério isso, e a nossa palavra aqui é para que você se cuide, amém? A gente está vendo aí muita gente aí que estão sendo contaminadas, e não estou falando que é o descuido das pessoas, é porque todos nós estamos sujeitos a isso, porém, às vezes, as pessoas que se aproximam da gente, a gente não sabe. Então é por isso que precisamos manter aí o cuidado, pastora Neuza. Verdade, pastor. Vai de cada um de nós ter na consciência, né, que nós temos que não só cuidar de nós, mas cuidar daqueles que nós amamos também, né? Porque muitas das vezes a gente pensa só na gente, né? Ah, se eu pegar, tudo bem, mas e as pessoas que estão próximas de nós? A gente nunca sabe em quem é que vai, né, vai dar um pouquinho pior. Até o irmão Silvio colocou aqui, pastor, pedindo oração para a irmã Valquíria, né? Peço que os irmãos estejam aí orando por ela, ainda não se encontra muito bem de saúde,
que Deus possa estar indo lá agora, visitando ela, tocando no organismo dela e repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. E está conosco também o irmão Aleandro Barella, que está aqui nos dando Deus a paz do Senhor, abençoe, para o pastor e para a pastora. A Sara, minha sobrinha lá de Londrina, está ligadinha conosco. Também está o Marcolino, né? Fazendeiro, Marcolino está conosco. O irmão Silvio, como eu já citei, com a irmã Valquíria, que Deus abençoe grandemente. A Elisângela, que está sempre ligadinho conosco. Amém. Que os irmãos estejam aí orando pela família dela também. O pastor Agileu, né, que está aí ligadinho conosco. A Jéssica, a irmã Maria e o irmão José também, ali no Sumaré. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E estava conosco aqui também, eu perdi o nome dele aqui agora, acho que é evangelista, é lá de Londrina, eu esqueci o nome dele agora. Vou ver se eu acho aqui. Anderson Andrade, né? Que Deus possa estar aí abençoando a vida dele, o evangelista Anderson Andrade Farias, que Deus abençoe grandemente a vida do irmão, em nome de Jesus. Amém, queridos. A gente agradece aí a sua participação, a todos os irmãos que estão nos assistindo. Estaremos aí orando no final também aí pela vida da irmã Valquíria, né, e de todas as pessoas que estão aí enfermas, né. Também a gente sabe de muitas pessoas aí que estão aí, eu diria assim, foram alcançadas, né, atingidas aí por essas enfermidades que nós estamos vivenciando, que nós possamos estar orando por essas pessoas. Mas deixo novamente aqui a minha palavra: se cuidem, gente, cuidem no seu trabalho, se cuide na rua, amém? Evite aglomerações, evite festas, né, principalmente às vezes a gente... pelo fato da gente estar em família, às vezes a gente até acha que não há nada de anormal, às vezes alguém que chega, e às vezes você pode ter uma pessoa na sua família que viaja, uma pessoa da sua família que às vezes vai para Maringá, vai para Londrina, viaja por vários lugares, você não sabe com quem fala, com quem alcança, e às vezes essa pessoa, às vezes ela é uma pessoa... como é que fala? Assintomática, ela não, às vezes, desenvolve a doença, mas ela pode carregar a doença com ela. E eu, como já disse para os irmãos, é uma enfermidade, como toda enfermidade, algumas você consegue enxergar, ver, combater, mas existem coisas que só Deus para ter graça, dar graça para nós e usar da sua infinita misericórdia. Então eu deixo aqui o alerta para os irmãos: se cuidem, amém? Se você terminar esse ano já sem ser alcançado por essa enfermidade, ainda que a gente sabe que a imprensa hoje fala que todo mundo vai ser contagiado, eu não creio que todos serão contagiados. Você já pode se considerar um vitorioso, amém? Mas isso tem que ser com muito cuidado, amém? Evitar, às vezes, muito trânsito. Isso aí você pode ter certeza que vai te ajudar bastante, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amados, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. De domingo para segunda, eu amanheci com uma palavra no meu coração, que inclusive eu coloquei no Facebook, que é o versículo que está no livro de Jó, capítulo 38, e o versículo 1 e 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios e com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me falarás saber, diz o Senhor. E eu amanheci com essa palavra no meu coração, estava meditando na palavra segunda-feira de manhã, e o Senhor falava muito ao meu coração acerca dessa passagem. Nós conhecemos a história de Jó, um homem que foi influente, um grande empresário, a Bíblia mostra isso, né? Que era um homem de muitas propriedades, uma família enorme, mas a Bíblia diz que pela permissão de Deus, ele foi acometido de uma enfermidade. Ele perdeu muita coisa, ele perdeu os filhos, ele perdeu os seus bens, e ele não tinha perdido até então a sua confiança em Deus, ele não perdeu a sua confiança no Senhor. Mas a Bíblia diz que, devido à dificuldade que Jó estava enfrentando, a palavra de Deus diz que algumas pessoas, amigos que se aproximaram de Jó, e a Bíblia fala de Eliú, Bildade e Zofar.
homens que se diziam próximos de Jó, homens que se diziam íntimos da família de Jó, da casa de Jó, e a Bíblia diz que vieram aconselhar a Jó. E esses conselhos, quando você entra dentro da palavra, você vai descobrir que Jó eram mais para colocar Jó para baixo do que para levantar Jó. Era mais para colocar em dúvida a fé de Jó do que para aumentar a fé de Jó diante de Deus. Alguns conselhos, como nós estudamos aqui na palavra, chegavam a colocar em queixa a questão que se não era pecado a situação que Jó estava vivendo. E aí você pode dizer assim, mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que Jó construiu uma linda história. Jó construiu uma linda família. Jó construiu um lindo testemunho diante do Senhor. E a Bíblia nos mostra que as influências, né, desses homens colocaram às vezes em queixa, em dúvida, Deus na vida de Jó. E Jó começou a questionar a Deus por algumas coisas. E a palavra de Deus diz que quando Jó abre a sua boca e começa a falar, ele começa a questionar a Deus, pastor, a palavra de Deus diz que Deus vem imediatamente e começa a indagar a Jó. Porque a Bíblia diz que Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. E Jó, num certo momento, ele achou que Deus não tinha mais o controle. Então Deus vem agora e começa a perguntar para Jó: por que você está querendo apagar os meus desígnios? Aquilo que eu construí, aquilo que eu edifiquei, aquilo que eu fiz com as suas palavras. Então, muitas das vezes, pastora, nós, com a falta da sabedoria, às vezes com a falta do entendimento, até com falta de experiência nossa, às vezes nós começamos a apagar aquilo que Deus já construiu na nossa vida. Verdade, pastor. Às vezes a dificuldade é tanta que as pessoas acabam não acreditando que Deus ainda tem o controle nas mãos dele, né? Mas a palavra do Senhor diz que todo o controle está nas mãos de Deus. Nada vai acontecer se não for da permissão dele, né? A gente, como o pastor disse, a gente vê aqui o sofrimento desse homem. Ele era um homem justo, né? Era um homem bem sucedido, era um homem que tinha uma família linda, maravilhosa. Imagina uma casa com 10 filhos, né? Imagina uma casa com 7 rapazes e 3 moças. A Bíblia vai dizer que os filhos deles eram lindos. Então, né, uma família perfeita. E de repente ele vê isso tudo se desmoronar, vê tudo isso acabar. Aí, como o pastor disse, ele tinha lá 3 amigos que ele considerava como amigo, mas os amigos dele mesmo, na realidade, não era tão amigo assim, né? Que a gente observa que quando ele chega naquela situação, a palavra do Senhor diz que quando ele chega de longe, que eles olham Jó, eles nem reconhecem Jó devido ao sofrimento de Jó, a luta que Jó tinha passado. E a palavra vai dizer que eles já chegam rasgando as suas vestes, colocando terra na cabeça, fazendo todo aquele drama, né? Fazendo todo aquele drama que muitas das vezes a gente conhece, né? E mostrando que era amigo de Jó. Passam ali 7 dias em silêncio, ninguém fala nada, observando o sofrimento de Jó. Eu acho que a palavra que Jó esperava seria uma palavra de apoio para ele, para levantar ele, para, né, colocar ele para cima, mas nós observamos que começam as acusações, né? Logo aqui no capítulo 4 e versículo 7, nós já vê, ele acusando Jó dele não ser tão fiel. A palavra diz assim, 4:7, reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofrem destruição? Então observa que ele quer dizer para Jó o que? Olha, Jó, você não é tão fiel como você está dizendo que você é. Você não é tão fiel como eu pensava que você é. E quantas das vezes na nossa caminhada também nós passamos por isso? E aí a gente perde aquele controle de achar que Deus está no controle de tudo. A gente perde aquela noção. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que Deus, ele está sim no controle de tudo. Aí vem Bildade, né? E acusa Jó ele fala aqui no capítulo 8 e o versículo 4. Quando seus filhos pecaram contra ele castigou. Agora esse amigo, ele acusa os filhos. A tua culpa, Jó, você está passando por isso porque os teus filhos pecou. Os teus filhos pecou, mas o outro amigo, ele vai mais longe ainda. Ele vai mais profundo, ele acusa Jó de que Deus ainda não fez tudo na vida de Jó, que Jó estava sofrendo ainda era pouco, né? No capítulo 11, o versículo 5 diz assim: se Deus lhe falasse e abrisse os lábios contra você e lhe revelaste os segredos da sabedoria, pois a verdade e sabedoria é completa. Ele quis dizer para Jó o quê? O que está passando, filho? Se Deus abrisse teus olhos, ainda era pouco. Então eu imagino Jó no meio daquele sofrimento todo, ele perdeu um pouco da estrutura dele. Nesse capítulo que o pastor está lendo aqui agora, Jó, ele começa aqui a indagar. Eu não diria nem questionar, porque não é um questionamento, mas ele começa a indagar a Deus. Por que disso? O que está acontecendo com a minha vida, né?
já fui abandonado pela minha esposa, e tantas coisas. E às vezes na nossa vida não é diferente. A gente começa a passar por tanta coisa que a gente acha que Deus não tem mais o controle da situação. Mas a palavra do Senhor nos diz, querido, que tudo está nas mãos do Senhor. Aleluia. Nós só temos que ter fé e confiança, pastor. Amados, todo sofrimento, ele tem que produzir em nós um crescimento. Se você sofre e você não cresce com o teu sofrimento, eu diria para você que muitas das vezes a gente cai no erro que a nação de Israel passou no deserto. A Bíblia diz que eles sofreram por desobediência a Deus e durante 40 anos andaram em círculo dentro de uma situação. Então o que eu aprendo aqui? A situação que Jó estava passando mostra para mim, mostra para você, para nós aprendermos a lidar com alguns sofrimentos que a vida, nós estamos sujeitos à vida. Né? Nós estamos vivendo um momento agora, né? Até hoje à tarde eu estava comentando com a Neus, né? A quantidade, hoje um acidente de ônibus, mais de 40 pessoas faleceram, né? Pessoas aí da mídia que estão falecendo. Então o que você pega com isso daí? O que você aprende com isso daí? É importante a gente observar, mas era um famoso, mas era um jogador de futebol, eram trabalhadores que faleceram. Mas o que Deus está querendo nos ensinar com isso? O que o Senhor está querendo mostrar para nós com isso? Que nós devemos aprender a lidar com situações na nossa vida. E uma das situações que nós observamos que o ser humano tem dificuldade de lidar é com morte. Amém? Ninguém gosta da morte e realmente ninguém quer ver a morte. Mas todos nós não nos preparamos para um momento como esse. Como eu disse hoje para Deus, aí cumpre-se aquele versículo de Mateus, quando o Senhor pedir a tua alma o que tu tens para apresentar ao Senhor. Nós não podemos ter indagações, nós não podemos ter, eu não vou dizer questionamentos, né? A Deus, o que está acontecendo, por que isso aconteceu? Mas nós aprendemos com o sofrimento. Nós crescemos com o sofrimento. Você pode observar, uma certa feita eu precisei ler todo esse livro de Jó, né? Estudando o livro de Jó, e eu observei que Jó, ele cresceu no meio desse sofrimento, porque no final Deus dobrou, Deus multiplicou sobre a vida dele. Então eu quero que você nessa noite que está enfrentando luta, está enfrentando batalha, cresça em cima disso. Aproveite essa situação e cresça com a sua fé, cresça com o seu conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não dá nada, pastora, que nós não possamos suportar. Verdade. Então tem pessoas que falam, eu vim para o mundo só para sofrer. Aí eu vim para o mundo só, parece que tudo que acontece de mal tem que acontecer na minha família, tem que acontecer comigo. Pera lá, querido. Observe. A Bíblia diz que nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Jó não saiu da presença de Deus. Pode surgir em nós, às vezes, questionamentos, pode surgir em nós, às vezes, palavras, né? E Deus, ele vai responder, porque se Deus respondeu para Jó, Deus também vai responder para você. É verdade. O que a gente tem que ter em mente, né, é que nós podemos até pensar, mas não podemos ficar falando, questionando Deus com palavras, porque Deus não se agrada disso. E isso vai apagando aquilo que você um dia fez na tua vida na presença de Deus. E nós, como ser humano, a gente esquece muito rápido das bênçãos do Senhor, das vitórias. Às vezes a gente já passou uma luta tão grande no passado e a gente superou, a gente passou. Aí quando chega a nova luta, a gente começa a achar que não vai ter solução, que não vai ter mais jeito. Mas peraí, lá no passado Deus não tirou nós daquela situação? Não é o mesmo Deus que nós servíamos? Então é isso que nós temos que aprender. Nós temos que ter em nossa mente. Eu hoje estava estudando a palavra do Senhor e Deus falava algo no meu coração. Quem foi que levou Jesus para o deserto? A palavra do Senhor diz que quando o ministério de Jesus era filho de Deus. Quando o ministério dele começa, quem é que leva ele para o deserto? É o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado. E a palavra do Senhor diz que o diabo, ele faz o quê? Ele chega ali, tenta Jesus, mas de outra maneira. Ele tenta Jesus com coisas boas. Faz essa pedra virar pão. Olha tudo isso aqui eu posso te dar se você me adorar. Se pincha daí de cima, se é poderoso, os anjos vão vir, vai te socorrer. Então o inimigo, ele só vai dar coisas boas, né? E aí é a nossa ilusão, querido. Quando a luta vem, quando a dificuldade vem, Deus não está querendo nos matar. Deus não está querendo tirar nós da presença do Senhor. Deus está querendo que nós nos fortalecemos. Ele está levando nós para o deserto para nos dar experiência com Ele, para nos dar, para que nós possamos ver o poder, a graça dele na nossa vida. Mas muitas das vezes é mais fácil nós dar ouvido ao que o inimigo está oferecendo do que aquilo que Deus quer dar. Porque para Deus o que importa é fazer nós sermos fortes, é fazer nós confiarmos, é mostrar para nós
que por mais ruim que esteja a situação, tem solução. Para tudo tem solução, querido. Aleluia. Nós temos que entender isso. E quando nós entendemos isso, nós servimos o Senhor com mais alegria no nosso coração, pastor. E o inimigo aqui que nós estamos falando é o inimigo da minha alma, da tua alma. Amém? E você observa aqui que eram amigos de Jó, mas a Bíblia diz que não era Deus que estava usando os amigos de Jó. Então nós precisamos saber que às vezes as situações que a gente já enfrenta, muitas delas são permissão de Deus. Eu entendo isso pela palavra. Muitas delas nós entramos porque nós queremos e buscamos com as nossas mãos. Mas a outra situação, que são pessoas que estão em nossa volta, ou que nós, no nosso convívio diário, é que nos influenciam e nos colocam nessas situações. Então nós precisamos ater a essas três coisas. Primeiro, se é de Deus, vou permanecer na presença do Senhor, aguardar, porque no tempo de Deus, tudo o que há de Deus virá e não tardará. O tempo há de passar e Deus há de me dar vitória. Eu não vou em busca daquilo que não é meu, daquilo que não pertence a mim. Eu vou em busca daquilo que Deus quer me dar. Então quando você se mete em coisas que Deus não mandou você se meter, ou quando você entra por caminhos que Deus não mandou você entrar, aí você está buscando coisas com as suas mãos. Então nós observamos que Deus, então, quando Jó colocou as palavras dele para fora, então Deus chegou e falou: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Então, às vezes, a luta ela é tão grande, ela é tão forte, que a gente abre a boca, a gente fala o que não deve, né? E quando Deus nos questiona, aí a gente não sabe muitas das vezes o que falar. Se você observar, o Senhor falou 41 versículos e você não vê Jó falando, porque quando Deus fala, o homem se cala. Então nós precisamos saber enfrentar lutas, muitas das vezes calado, orar, buscar a presença de Deus, saber a hora de falar. A Bíblia diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado, e às vezes a gente sofre mais, porque quando a gente fala, a gente não fala para edificar, a gente fala para destruir aquilo que a gente já construiu. Então, uma das coisas que eu aprendo muito aqui dentro do livro de Jó é isso: se eu não consigo compreender, eu também não vou criticar aquilo que está acontecendo. Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Você observa, né, uma situação clara aos nossos olhos, né? Quando a Bíblia diz que Jesus chega no túmulo de Lázaro para ressuscitar ele, houve uma crítica no meio daquilo, mas o milagre não deixou de acontecer. Então as críticas elas vão surgir, só que elas não vão acrescentar em você crescimento. Mas o milagre Deus não vai deixar de fazer, Deus vai fazer o milagre, só que você não cresce. Então aprenda uma coisa: no meio do milagre, quanto mais calado no meio da luta, quanto mais calado eu ficar, mais eu posso crescer e mais rápido o milagre pode acontecer. É verdade, e sempre está tampando os ouvidos para não ouvir. Como o pastor disse, né? O inimigo ele usa pessoas muito próximas de nós, muitas das vezes, para fazer a gente esquecer as coisas que Deus já tem feito em nossa vida. Você observa que os amigos começaram ali agora, eles vieram para dar força para Jó, mas agora eles começam a questionar Jó: você não é fiel, o pecado foi por causa e tudo isso é por causa do pecado dos teus filhos, e Deus não te deu nem a metade do que você merecia estar passando, e começa ali um grande questionamento, né? E aquilo tudo foi entrando, mas você vê Jó respondendo a eles, né? Se você ler, você vai ver Jó dando resposta para eles o tempo todo. Só que chega uma hora, que é o capítulo que o pastor leu aqui, Jó 40, que eu imagino que Jó começou a pensar: poxa, se os meus amigos estão falando tudo isso, será que não é isso mesmo que Deus pensa de mim? Aí você começa a ver Jó agora perguntando para Deus. Ele não questiona, mas ele começa a perguntar para Deus, né? Será que realmente eu merecia tudo isso? Será que meus amigos não estão com a razão? Eu acho que foi colocando ali uma dúvida, né, no coração de Jó. E nós temos que nos cuidar para que isso não aconteça conosco. A gente observa que quando Moisés e Arão foi tirar o povo do Egito, né, Deus falou que Arão seria a boca de Moisés naquele lugar. E se você for estudar Êxodo, você vai ver que as 3 primeiras praga que veio sobre o Egito não foi feito pela mão de Moisés, não. Foi feito pela mão de quem? De Arão. Foi feito pela mão do irmão de Moisés. A palavra diz que ele pegou o cajado e tocou, ele pegou o cajado na segunda e tocou, ele pegou o cajado na terceira e tocou. A partir da 4ª praga em diante que Moisés começa a realizar aqueles milagres através do poder de Deus na vida dele. Mas os 3 primeiros foi através da mãozinha de Arão. E lá na frente você vai ver esse mesmo homem que fez tanto milagre, ouviu o povo falando na mente dele, e ele deixando Deus e construindo um Deus para que o povo adorasse. Então observa que a voz daqueles que está perto de nós, ela tem muita influência. Ela tem muita influência
para nos contaminar espiritualmente. Nós temos que nos cuidar disso, porque é nesse momento que nós temos que ver verdadeiramente se a pessoa está falando é real, é de Deus, ou será que é o inimigo querendo me colocar para baixo e não acreditar que tem mais solução para a minha vida. Então, querido, em todos esses pontos, nós temos que estar atentos e saber onde é realmente que nós estamos firmando a nossa fé. É em Cristo? Se é em Cristo, querido, nada que as pessoas vão falar vai tirar a nossa presença do Senhor. Amados, nós precisamos aprender a ouvir Deus falar. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, às vezes nós ouvimos o povo, nós ouvimos pessoas da nossa família, nós ouvimos pessoas do nosso lado, mas nós não ouvimos Deus. E hoje uma das coisas que eu mais percebo é a dificuldade das pessoas ouvirem Deus falar. E quando eu falo das pessoas, eu não estou falando de quem está hoje no mundo, é nós cristãos mesmo. A maior dificuldade hoje do povo de Deus é ouvir Deus falar. Porque Deus ele pode falar numa mensagem, Deus pode falar através de um louvor, Deus pode estar falando aqui agora nesse momento através dessa palavra, mas a dificuldade de ouvir, receber e guardar é muito grande. Então nós observamos que isso ao longo da história bíblica veio acontecendo e acontece até os dias de hoje. No Antigo Testamento, Deus usou os profetas para falar com o seu povo, com a nação, ao ponto de Deus chegar a dizer assim, né, eu vou enviar outros povos que falam em outras línguas e mesmo assim vocês não me ouvirão. Então a dificuldade das pessoas hoje é que nós ouvimos as pessoas erradas, as mensagens erradas, a direção errada, mas a voz de Deus às vezes nós não ouvimos. E quando nós não ouvimos o que é certo, nós não crescemos, nós só diminuímos, nós só nos abatemos, nós só nos entristecemos. E é por isso que às vezes a gente vê tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas que não querem mais servir ao Senhor, porque às vezes em vez de nós ouvirmos a Deus, em vez de nós andarmos na direção de Deus, nós estamos ouvindo aquilo que não é do Senhor. O apóstolo João, ele escreve, no mundo há milhões de vozes. Eu gosto muito desse texto, mas há uma só voz que nós precisamos ouvir, a voz do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus subiu ao céu, ele diz, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos ensinará em toda a verdade, todo o caminho da verdade. Então, se tem uma voz que o Espírito Santo ele fala conosco, pastor, é a verdade. Então, nós não precisamos ficar vivendo na mentira. Nós não precisamos ficar ouvindo mentira das pessoas. Nós temos a verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo. E com isso, nós conseguimos crescer e nos edificar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você que nessa noite, que ele está numa luta, está numa dificuldade, seja perseverante. Começa a filtrar mais o que você ouve, começa a filtrar mais o que você fala, e você pode ter certeza que você vai ver a vitória na sua vida em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus, né? O pastor está dizendo aqui que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, querido, nem sempre vai ser aquilo que nós queremos ouvir. Verdade. É isso que nós temos que entender. Nós, como cristãos, às vezes a gente quer ouvir algo que vai agradar os nossos ouvidos, né? Algo que vai fazer bem para nossa alma, né? Para o nosso sentimento. A nossa necessidade. As nossas necessidades, mas a voz de Deus nem sempre é da maneira que nós queremos ouvir. Olha Elias, por exemplo. Ele está num grande sofrimento. Ele está num lugar onde não tem mais água, o corvo já parou de trazer as carnes para ele, e Deus fala para ele, ó, sai daí agora e vai para um lugar que eu já determinei uma viúva para cuidar de você. Imagina a cabeça dele. Poxa, que voz gostosa que eu ouvi, né? Então, Deus muitas das vezes, ele faz coisa que se nós não tivermos ligado realmente no trono dele, nós vamos duvidar que é Deus. Aí ele chega ali e vê o quê? Ele vê uma magrelinha, uma mulher sequinha, com a canelinha lá de fora, catando uns gravetinhos ali. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino aquela mulher bem magrinha, porque a fome estava em Israel muito grande. E Elias olha aqui e fala, mas peraí, será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo? Será que aquela mulher ali, porque eu acho que ele imaginava que chegasse ali, tinha uma viúva rica esperando ele com um grande banquete, e agora ele olha uma mulher ali sequinha, catando um graveto, ele olha para a mulher e fala assim, vai fazer alguma coisa para mim, eu preciso de água, vai buscar água e faz um bolo. Eu não tenho nada dentro de casa, eu tenho um gravetinho aqui, uma farinha que eu vou fazer e eu e o meu filho vão morrer. Olha que ela já estava até profetizando a morte, né? Não queria dizer que aquilo ali ia matar ela, mas ela já estava até profetizando a morte para ela. Aí eu imagino Elias pensando, meu Deus, mas é o Senhor mesmo que mandou. Então, querido, muitas das vezes a voz de Deus não é aquilo que nós queremos ouvir, mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus.
né? Muitas das vezes as pessoas chegam com elogio, com palavras doces e mansas, mas o nosso Deus, a voz dele é como trovão às vezes. Ele chega mesmo abalando tudo, mostrando que é ele que manda, que é ele que faz, que é ele que está no controle, que é ele que... Nós só temos que obedecer a voz dele, está com o nosso ouvido atento. Ele fala conosco desde manhã, desde o momento que nós levantamos, ele já está falando. Agora nós temos que entender. Às vezes passamos o dia inteiro, pastor, cantamos um hino, não sabemos nem o que o hino está falando. E Deus está falando conosco através daquele louvor. Mas nós não prestamos atenção na letra do louvor. Nós pegamos a Bíblia, vamos ler, Deus está falando conosco. Mas às vezes vem uma palavrinha mais dura, né? Te converte, te conserta, ou coisa pra... Não, isso aqui não é pra mim não. Acho que eu abri errado aqui, não era pra mim não. Mas nós temos que aprender, querido, ouvir. Se nós somos dirigidos por Deus, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Assim como nós vemos que o nosso irmão João aqui, ele parou e ouviu Deus corrigir ele na maneira que Deus queria corrigir. Onde estava tu? Quando eu criei as estrelas, quando eu criei o firmamento e coloquei as estrelas lá. Não tinha ninguém para segurar ela não, camarada. Era eu mesmo que coloquei. Era isso que Deus estava dizendo. E é isso que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Glória. Ei, peraí. Quem é que te formou no ventre da tua mãe? Você não veio no mundo simplesmente por uma relação do teu pai e da tua mãe, por uma ação de amor. Não foi Deus que te colocou ali, camarada. Foi Deus que te colocou ali, foi Deus que te formou. Foi Deus que te fez. E se Ele te fez ali, colocou cada coisa em seu lugar certinho, Ele não vai cuidar de você até a hora que Ele te chamar? Então por que nós duvidamos do poder dEle? Então vamos crer mais, querido, confiar mais em nome de Jesus. E aqui que a gente observa aí, queridos. Você observa que Jó, a dificuldade de Jó era entender o que estava acontecendo. A Neuza acabou de citar aqui de Elias. Você observa que não foge muito da situação, porque a Bíblia diz que logo lá no livro de Reis, Elias também houve uma situação com Jezabel. Elias fugiu porque ela falou que ia matar ele, ele entrou dentro de uma caverna. A Bíblia diz que se escondeu lá e aí Deus teve que ir lá buscar ele, porque ele se intocou e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí qual foi a dificuldade de Elias? A dificuldade de Jó era entender o que estava acontecendo, a voz de Deus. A dificuldade de Elias era ver os sinais. Então a Bíblia diz que Deus enviou vento, Deus enviou fogo, Deus enviou chuva, e depois o Senhor veio com uma voz mansa e suave e falou com Elias. E Elias saiu daquele lugar. Então o que você quer dizer com isso, pastor? Nós temos dificuldade de identificar a maneira que Deus fala, querido. E essa dificuldade de identificar o que Deus fala é falta de oração, é falta de nós buscarmos mais a direção de Deus. Porque Deus, Ele fala, né? Domingo Deus usou grandemente o presbítero Momiro trazendo uma palavra, né? Uma mensagem poderosa, né? Um Deus presente diante de um povo ausente. E é isso que está acontecendo. Deus está aí no meio do povo, Deus está fazendo, Deus está realizando, e o povo está ausente. As pessoas não querem buscar Deus, as pessoas não querem se colocar na presença de Deus. Então, querido, nessa noite eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Observe os sinais de Deus. Tudo que você for fazer, peça uma direção do Senhor. Eu essa semana eu passei por uma experiência muito particular, porque eu e a Neuza, nós estávamos com essa dificuldade de fazer a live, e eu orei a Deus, falei: Senhor, se for da gente parar com essa live aqui, que o Senhor confirme algo no meu coração. Eu não quero só arrancar meu celular, guardar ele, guardar o que eu tenho aqui e parar de fazer, porque eu não comecei a fazer por minha vontade simplesmente, foi algo direcionado pelo Senhor, uma necessidade que nós estamos enfrentando agora com essa pandemia. E eu orei a Deus e coloquei algo, um propósito diante do Senhor. E isso, quando foi segunda-feira, eu estava no meu celular, chegou um monte de mensagem do pastor, de uma pessoa que ouviu a nossa live, que assistiu a nossa live, né? Uma live que eu vou falar para você que faz acho que 1 mês, 2 meses atrás que eu fiz, não foi nem aqui em casa, foi na igreja, né? No culto da igreja. Eu ministrando uma palavra, e essa palavra foi o coração da pessoa que ouviu. Essa pessoa é um motorista, parou o caminhão, chorou muito, está precisando de ajuda, precisando da direção de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu senti tocado. E o Senhor falava naquele momento: parar por quê? Eu mandei parar? Então nós precisamos atentar para os sinais de Deus. Nós precisamos observar como é que Deus fala. Eu aprendi com muito e aprendo até hoje, né? A gente é uma criança na presença de Deus, a gente sempre está aprendendo coisas novas. E uma coisa que eu aprendi é não sofrer por tomar atitudes erradas.
Então, o que nós precisamos aprender é isso, queridos. O Jó não fez, ele não tomou nenhuma atitude errada, mas por influências de pessoas ele começou a falar coisas que não devia. Então, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos ser mais vigilantes, mais cuidadosos com aquilo que nós falamos. Tudo que está acontecendo hoje, nos nossos dias hoje, cabe a nós. Nós não somos Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas. Uma coisa eu sei, Ele está no controle de tudo, aleluia. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Nós não estamos imunes de nada, mas uma coisa eu sei, tudo é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que você receba a tua bênção, que você receba a tua vitória e que você saiba esperar no tempo de Deus. Não murmure, não critique, não se deixe influenciar, mas deixe a palavra e a presença do Espírito de Deus agir na sua vida. Glória a Deus, com certeza, pastor. A palavra do Senhor, ela tem que ter influência na nossa vida, né? Nós não temos que só ouvir e não viver, porque é fácil a gente viver só de bênção, mas nós temos que também saber viver no meio da luta e saber que Deus ele está conosco nesses momentos difíceis, nesses momentos de muitas das vezes, esses dias uma pessoa perguntou para mim assim, né? Esse ano de 2020, muitos pastores foi para a glória. E o que a pastora diz disso, né? Onde estava Deus nisso? Eu falei, Deus estava no lugar que Ele sempre teve, na vida desses pastores. Mas então por que Ele levou eles? Eles estão bem melhor do que nós, que eles já estão na glória. Estão numa situação 10 vezes melhor do que nós. Eles já foram para o lar deles, querido. Eles já foram para a morada eterna deles. Nós ainda não. Nós ainda temos que lutar para continuar firme com Jesus, para alcançar essa morada eterna. Então tudo está no controle de Deus. Né? O reino espiritual está no controle de Deus, o reino terrestre está no controle de Deus, ainda que o inimigo tenta mostrar que é ele que está no comando, ele não está não, ele só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faça, como na vida de Jó. Ele disse para Jó, pode ir lá, pode tocar em tudo, só não tire a vida dele. Toque nos filhos, toque nos bens, toque na carne, toque onde você quiser. Só não tire a vida dele, porque Deus sabia o quê? Que Jó não iria negar ele, que Jó ia permanecer fiel. Porque se Deus soubesse que Jó ia negar, Deus não permitia que o inimigo tocasse. Porque como o pastor disse aqui no começo da live, ele não dá nada que nós não suportamos. Se ele nos deu a luta, é porque nós aguentamos. Ele sabe até onde nós vamos aguentar. Quando nós falamos assim, eu não estou aguentando mais, Deus fala, você está aguentando sim, ainda tem mais um pouquinho, e tu vai ficar forte do jeito que eu quero. É dessa maneira, querido, então que nós possamos levantar nossa cabeça e dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor, e o Senhor tem o controle da minha vida nas tuas mãos. Então, independente do que aconteça, nós temos que entender, querido, que a mesma lágrima que desce pela tristeza, ela vai descer pela alegria, vai descer de novo pela tristeza. Mas Deus vai estar sempre ali conosco, se alegrando e nos ajudando. A fé, queridos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Verdade. Você começa a ouvir muita coisa, você começa a ouvir muita besteira, tua fé faz assim, ó. Mas a hora que você firma a tua fé em ouvir as coisas de Deus, em buscar de Deus, pode ter certeza, tua fé vai subir como um foguete. Amém? Nós estamos hoje, queridos, eu não sei se você já passou por essa situação, já vivenciou isso, mas eu já vivenciei muito, já andei muito de ônibus. E sabe, quando eu morava em Londrina, quando você ia para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para o serviço de manhã, e você não via a hora daquele ônibus passar para você entrar e chegar no seu destino, assim somos nós aqui. Nós estamos esperando o ônibus do Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar cada um de nós. Nós não temos motivo para ficar apavorado, nós ficarmos aqui preocupados, não, vai chegar, o Senhor fez uma promessa, amém? Nós não podemos estar fora da posição, nós não podemos achar que o ônibus não vai chegar, que ele vai chegar, a bênção vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. Quem está conosco aí, dá um alô. A Valmira está aí ligadinha conosco, né? Elisângela já tinha falado, a irmã Luzia Lopes, o Rodolfo, né? Nosso sobrinho ali de Londrina, está ligadinho conosco também. O teu irmão, ele colocou aqui um abraço aqui de Porto Alegre, que Deus abençoe, né? O Júnior, né? Vai nosso abraço para ele também. O irmão Cláudio, né? Com a irmã Denaíra ali de Londrina, a gente congregou desde o comecinho da nossa fé, né, irmão? Sempre ali junto, servindo ao Senhor, e eu fico feliz de saber que tanto o irmão como a irmã, né? Denair está aí firme na presença do Senhor. Denair, Deus e Deus abençoe, abençoe grandemente a vida de vocês. Me lembro quando a gente chegou na igreja, né? Sempre há 25 anos atrás a gente já se congregava ali junto, adorava a Deus.
E graças a Deus continuamos firmes na presença do Senhor. Então vai meu abraço aí pro irmão Cláudio, irmã Denair. Eu fico contente quando eu vou em Londrina e vejo os irmãos já de tantos anos firmes na presença do Senhor, né? Às vezes está congregando numa congregação ali, auxiliando um pastor. Isso alegra muito o coração da gente. A gente sabe que os irmãos estão firmados realmente na palavra do Senhor, é na presença de Deus. E é assim que todo cristão precisa ser. A Nicole Ribeiro também está ligadinha aí conosco, que Deus abençoe. O irmão Vanderlei Melo, que Deus abençoe grandemente a vida dele também. Vários irmãos. Vários irmãos. E a Sara colocou aqui para mim, tia, peço oração pelo meu pai, que hoje completa mais um ano de vida. Desde manhãzinho eu já saí colocando no grupo da família lá. Que Deus abençoe, Marcão. Tá ficando mais velho, 45, se eu não me falha a memória. Se eu não me falha a memória, meu cunhadinho tá aí ficando carequinha, né? Fazendo 45 anos hoje. Que Deus abençoe, que Deus dê muitos e muitos anos de vida para você com muita saúde, muita graça, né? Hoje ele ainda brincava comigo que eu dizia que muita conquista na vida dele. Ele dizia, a minha maior conquista eu já conquistei há muito tempo atrás, que é a sua irmã. É verdade, cuida dessa princesa aí porque ela merece. E que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Um abraço, Marcos, parabéns aí, muitos anos de vida. E assim que der, nós vamos aí de novo, viu? Dar um pulo nessa piscina aí e se alegrar um pouco mais na presença do Senhor. Não estamos podendo sair agora, mas assim que puder a gente vai aí. Queridos, eu quero poder orar por você nessa noite. Quero deixar essa palavra do meu coração para que Deus venha te fortalecer cada dia mais. Para que quando você vê o problema, ou se você está no meio do problema, saiba vivenciar isso, saiba aproveitar isso e saiba crescer no meio desse problema. 2020... Talvez, eu estava até dizendo hoje, a gente não tem muito o que comemorar no lado físico, mas no lado espiritual nós temos. Estamos aqui firmes, com todas as lutas, as dificuldades, mas a nossa fé, a nossa busca na presença de Deus, ela não vai parar. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Eu quero que você nessa noite feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos pela proteção, te louvamos pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem tido para conosco. Pai querido, Pai amado, eu oro, estendo o meu clamor a esses irmãos. Pessoas que estão, meu Pai, diante de um fogo cruzado, diante de lutas, diante de batalhas, que eles venham crescer, meu Pai. Que eles venham saber aproveitar as oportunidades. No meio da luta, tudo tem um crescimento. E nós estamos crescendo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo visite o coração deste homem e desta mulher. Fortaleça, meu Pai, aqueles que estão abatidos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e abençoamos essas vidas. Em nome do Senhor. Aleluia. Queridos, quero dizer para você que toda quarta-feira nós vamos estar aqui trazendo uma palavra ao teu coração. Amanhã à noite, a partir das 20 horas, vamos estar na igreja, vamos estar lá trazendo uma palavra. Se você puder, esteja lá conosco. Quero orar por você, pregar uma palavra no teu coração e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, pastor. Lembrando também que a irmã Gil estava aqui ligadinha conosco no Aleluia. semana, minha querida. Vai meu abração para você. Que Deus alcance a Valquíria lá, trazendo saúde para ela. Alcance a casa da Lia, trazendo saúde ali dentro daquele lar também. O Marcão aí, que Deus abençoe, vai meu abraço. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, querido. Fiquem todos na paz do Senhor e que o Espírito Santo vá de encontro ao lar de cada um de vocês, trazendo paz, alegria, saúde, gozo do Espírito Santo na vida de vocês. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, agradeço sua companhia. Compartilhe essa live e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.